Além de ser um dos atores que mais atuou em filmes de sucesso em Hollywood, Samuel L. Jackson é um magnata que já acumulou uma enorme fortuna durante toda a sua carreira. Mas você já parou pra pensar em como vive esse ator? Neste vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Samuel L. Carreira. Nascido em 1948, na capital dos Estados Unidos, Washington DC, Samuel Leroy Jackson é um dos atores mais reconhecidos de sua geração. Durante sua juventude, ele participou de vários projetos pelos direitos civis que o tornaram um ícone do movimento. Já sua carreira artística iniciou na década de 70 com sua estreia nos cinemas no filme que foi relançado como Black Cream. Mas só foi a partir dos anos 90 que ele começou a ficar conhecido em Hollywood, principalmente devido a filmes como Um Príncipe em Nova York, Jurassic Park, Pulp Fiction, Tempos de Violência, Star Wars, Episódio 1, A Ameaça Fantasma, entre outros. Desde então, Jackson conseguiu consolidar cada vez mais a sua fama e sempre esteve participando de diversos sucessos de bilheteria como Django Livre, Kingsman, Serviço Secreto, Triple X, Robocop, o Policial do Futuro, Kong, A Ilha da Caveira, Vidro, entre muitos outros. No universo da Marvel, Samuel L. Jackson interpretou o personagem Nick Fury, que esteve presente em produções como Homem de Ferro, Thor, Capitão América, O Primeiro Vingador e Os Vingadores. Isso sem contar que ele já emprestou sua voz para vários filmes de animação como a trilogia Os Incríveis. Ao longo de toda a sua trajetória profissional, Jackson chegou a participar de mais de 150 filmes, muitos deles que se transformaram em um verdadeiro sucesso comercial, o que fez com que ele se tornasse um ator com o maior valor de bilheteria de todos os tempos. E não é à toa que ele chegou a ganhar diversos prêmios, incluindo até um Oscar honorário em 2022. Atualmente, Samuel L. Jackson é conhecido como um dos maiores nomes do cinema mundial, podendo usufruir de uma vida extremamente confortável. Imóveis. Samuel L. Jackson é um ator que gosta de investir em boas residências. Ele já foi dono, por exemplo, de uma casa de 2 andares em Los Angeles, na Califórnia. Construída em 1981, a residência possui uma arquitetura típica da que era usada naquela época. No período em que o ator morava neste imóvel, havia uma decoração bem peculiar, com diversos objetos decorativos que representam algum significado para Samuel L. Jackson. Ao todo, a residência possui quase 560 metros quadrados de área construída, divididos em 4 quartos. Atualmente, o casarão passou por diversas reformas que mudaram completamente o seu visual. O seu interior, por exemplo, foi todo renovado, possuindo agora um visual mais clean, com uma paleta de cores brancas. E para se ter uma ideia de preço, o imóvel já foi colocado à venda, custando por volta de 29 milhões de reais. As propriedades verticais também fazem parte do portfólio imobiliário do ator. Prova disso é que ele possui um apartamento em Manhattan, em Nova York, bem próximo do famoso Central Park, uma das regiões com o metro quadrado mais caros do mundo, local onde inclusive moram diversos bilionários. O apartamento de Samuel fica no famoso edifício de Leonore, um luxuoso prédio de 13 andares construído em 1901. Pelo fato do ator já ter colocado esse imóvel à venda, foi possível conhecer um pouco de como é o seu interior. Conforme as fotos que foram postadas em sites de imobiliárias, é possível ver que o apartamento está em excelente estado de conservação. Ao todo, o apartamento possui cerca de 280 metros quadrados, sendo divididos em 4 quartos e 4 banheiros. Esse segundo foi noticiado na mídia. O ator adquiriu o imóvel em 2005 pagando por volta de 25 milhões de reais, mas em 2018 colocou à venda por cerca de 70 milhões de reais. Já a residência principal de Samuel L. Jackson fica localizado no bairro Beverly Park, em Beverly Hills, na Califórnia. Trata-se de uma bela mansão situada em um lote de mais de 12 mil metros quadrados que ele comprou da atriz Roseanne Barr no ano de 2000 por 44 milhões de reais. Atualmente, apesar de não haver informações sobre o seu interior, estima-se que a mansão custe mais de 100 milhões de reais. Carros. Na hora de usufruir de bons automóveis, Samuel L. Jackson parece não gostar de economizar. O ator já foi visto dirigindo diversos carros, alguns com um preço bem elevado. Começando pelo mais barato, ele já foi flagrado em um Toyota Camry, um veículo bem simples para um ator tão rico como ele, um carro avaliado em cerca de 200 mil reais. Nas redes sociais, Samuel já postou foto com o Mercedes 280 SE, um colecionável que, dependendo do estado de conservação, pode ultrapassar os 500 mil reais. Subindo o preço, Jackson
Jackson já foi visto entrando em um Range Rover, que parecia ser do modelo Sport, um SUV robusto e com design imponente. O interior do veículo oferece bastante espaço e conforto, além de ser equipado com um painel bem moderno. E é por isso que os modelos mais recentes custam em torno de R$580 mil. Em seu Instagram, Samuel L. Jackson também já postou fotos com o Audi RS Q8, um SUV com um design moderno e elegante. O veículo é equipado com um potente motor V8 capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,2 segundos. Uma aceleração impressionante para um SUV desse porte. E não é à toa que o seu preço pode ultrapassar a faixa dos R$630 mil, mas como o ator fez publicidade, é bem provável que ele não tenha pago nada. Algumas fontes também especulam que ele já tenha sido dono de um Rolls-Royce Phantom, um sedã de grande porte super elegante da famosa marca de carros de luxo Rolls-Royce. O interior do veículo possui um acabamento impecável, com materiais de primeira linha que trazem bastante sofisticação ao ambiente. E para se ter um carro desses, pode ser necessário desembolsar mais de R$2 milhões. Mas o carro mais caro que ele já teve foi o Mercedes Maybach S-Class, um dos carros mais luxuosos do mundo. O interior do veículo é capaz de impressionar qualquer um pelo seu impecável acabamento, oferecendo uma experiência excepcional para seus passageiros. E segundo algumas fontes, o ator adquiriu o veículo em 2006 por cerca de R$3,2 milhões. Iate. Durante suas férias, Samuel L. Jackson gosta de usufruir de belos iates. A embarcação mais luxuosa que ele já foi visto foi a conhecida como Aquila, um dos iates mais caros e deslumbrantes do mundo. O mega iate possui cerca de 85 metros de comprimento, um espaço mais que suficiente para abrigar todo o luxo e requinte que se possa imaginar. Para atender os tripulantes que vão a bordo, existe uma equipe de funcionários sempre disponíveis para oferecer uma excelente experiência para quem vai a bordo. O interior da embarcação é deslumbrante, capaz de oferecer mais conforto do que um hotel de luxo. Ao todo, o iate é equipado com 7 suítes capazes de abrigar até 12 passageiros com muito conforto. Conforme foi divulgado na mídia, Samuel L. Jackson e alguns amigos famosos decidiram fazer uma viagem para a Itália a bordo desse super iate. Observando as postagens feitas pelos amigos do ator nas redes sociais, é possível comprovar o quão confortável e divertida parece ter sido essa viagem. O iate que as celebridades se hospedaram é tão grandioso que quando ele foi lançado em 2010, era considerado o maior iate já construído nos Estados Unidos. E para se ter uma ideia de preço, a embarcação é avaliada em cerca de R$780 milhões. Mas Samuel L. Jackson e seus amigos resolveram alugá-lo, pagando mais de R$5 milhões por apenas uma semana. Itens de luxo. Samuel L. Jackson é um ator bem vaidoso que não economiza na hora de montar o seu look. Entre os relógios que ele já foi visto usando estão, por exemplo, Philip Stein Tesla, de R$5 mil, Richmond Enviando Centurion Mechanical, de R$1,3 milhões, Panerai Tutonero Luminor DMT, de R$74 mil, Richmond Vendor Persepolis Automatic, de R$150 mil, Piaget Polo Chronographic, de R$180 mil. Doações. Em sua vida pessoal, Samuel L. Jackson é um homem extremamente generoso que gosta de retribuir um pouco de sua abundância financeira. Uma de suas doações mais conhecidas é a que ele e sua esposa, a atriz Latanya Richardson, fizeram para a escola em que eles se conheceram. Foi estudando no Spelman College que o casal de atores começou a namorar e surgiu o interesse pela atuação. E para retribuir uma parte da gratidão que eles possuem com a instituição, eles resolveram doar a bagatela de R$26 milhões para reformar a escola. Uma quantia tão elevada que se tornou a maior doação de ex-alunos nos 140 anos da história da escola. Enquanto muitas pessoas poderiam torrar esse dinheiro usufruindo de muito luxo, Samuel L. Jackson preferiu ajudar aqueles que mais precisam. Fontes de renda. Além de ganhar muito dinheiro como um ator de filmes de Hollywood, Samuel L. Jackson possui outras fontes de renda que também lhe geram bons rendimentos. Como locutor, por exemplo, ele já dublou personagens famosos e importantes como Frank Tempany, de GTA San Andreas, Gelado em Os Incríveis e até Deus em The Bible Experience. E por ser uma personalidade conhecida no mundo inteiro, Samuel L. Jackson também consegue ganhar muito dinheiro com a sua imagem fazendo publicidade para grandes marcas.
Entre as empresas que já investiram para associar sua imagem à do ator estão, por exemplo, a montadora Audi, a marca italiana de alta costura Brioni, a empresa de produtos esportivos Adidas e até a gigante da tecnologia Apple. Mas segundo algumas fontes, acredita-se que o seu maior acordo de patrocínio seja com a empresa de serviços financeiros Capital One, onde especulam que o ator tenha um contrato superior a 53 milhões de reais por ano com a empresa. E não podemos esquecer que Jackson também investe em algumas empresas, como a rede de restaurante Dave's Hot Chicken, um investimento que ele fez ao lado de outras grandes celebridades. Podemos dizer que Samuel L. Jackson não depende exclusivamente do seu salário como ator. Fortuna. Sendo considerado o ator com a maior bilheteria de todos os tempos, é de se esperar que Samuel L. Jackson já tenha acumulado uma enorme fortuna durante sua longa carreira. A quantia que ele recebe por cada filme depende muito da importância do seu papel e do tamanho da produção em que ele está participando. Em Areias Brancas de 1992, por exemplo, Samuel L. Jackson recebeu apenas 400 mil reais. Mas como seu nome começou a ficar cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica, seus rendimentos começaram a ficar enormes. Estima-se, por exemplo, que ele recebeu cerca de 26 milhões de reais por Kong, A Ilha da Caveira, 32 milhões de reais por No Good Deed, 37 milhões de reais por Corpo Fechado, 53 milhões de reais por Shaft. Já em seu curto papel como Nick Fury no universo Marvel, estima-se que ele receba por volta de 26 milhões de reais em cada participação. E se somarmos todas as suas fontes de renda no ano, em 2017, por exemplo, a Forbes estimou que Jackson faturou cerca de 160 milhões de reais, ficando em 13º lugar na lista dos atores mais bem pagos daquele ano. E todo esse enorme rendimento é justificado pelo gigantesco retorno que seus filmes trazem. Para se ter uma noção, somando os filmes em que Samuel L. Jackson já participou, o valor arrecadado nas bilheterias de todos os filmes juntos ultrapassa a bagatela de 143 bilhões de reais, com destaques para Vingadores, Ultimato e Os Incríveis 2. Um gigantesco valor que o torna o ator com a maior bilheteria de todos os tempos, na frente de grandes nomes como Robert Downey Jr. e Dwayne Johnson. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o patrimônio acumulado por Samuel L. Jackson durante toda a sua carreira, algumas fontes estimam que, atualmente, no auge dos seus 73 anos de idade, Jackson possui uma fortuna estimada em 1,3 bilhões de reais. Um valor mais que suficiente para ele se aposentar com muito luxo, não é mesmo?